E de volta, gente, com a fisiologia do sistema digestório. Então, a gente vai aqui para a videoaula 2, né, da professora Márcia. Então, na videoaula 1, a gente viu toda a parte morfológica aí do sistema digestório. E a gente agora vai ver mais a parte, assim, de controle, de funcionamento do digestório, tá? Então, o sistema digestório, ele é controlado através do sistema hormonal. Então, existem hormônios digestivos como a gastrina, a somatostatina, a colecistiquinina, né? Que vão atuar aqui nesse processo, tá? E a gente também tem aqui, ó, o sistema neural. E esse sistema neural, ele digamos assim, feito através do sistema simpático e parasimpático. Então, a gente chama de controle extrínseco do aparelho digestório, do sistema digestório. E o próprio sistema digestório, ele tem um sistema intrínseco dentro, gente, né? Que a gente chama de sistema nervoso entérico, tá? Então, repetindo, ó. Então, os hormônios, eles controlam o sistema digestório. Quais hormônios, prof? A gastrina, a somatostatina, a colecistiquinina, né? E outros hormônios também. E o sistema nervoso neural, que extrinsecamente ele é constituído pelo simpático e pelo parasimpático. Então, o parasimpático, nós temos lá a liberação da acetilcolina. A acetilcolina, ela promove aumento do peristaltismo e ativação de glândula, né, de uma forma mais assim direta. E o simpático, por sua vez, ele produz a noradrenalina e a gente tem a inibição de todo o processo de digestão, né, que a gente já viu em outras aulas passadas, isso aí, né, o efeito dele. Ele é um quadrinho assim bem didático. Então, aqui o hormônio, a localização e a produção, o órgão que esse hormônio ele age e a função. Então, ó, a gastrina. A gastrina ela é produzida pelas células do tipo G, que estão localizadas no estômago, e o órgão é o próprio estômago. Lembra lá daquele controle autócrino, né? Que a gente viu lá no comecinho do semestre, ó. E qual é a função da gastrina? Estimular a secreção do suco gástrico. Gastrina não é a mesma coisa que suco gástrico, né? O suco gástrico, ele é formado pelo HCl, que é o ácido clorídrico. Outro hormônio que a gente tem é a secretina, né? São as secretinas lá, ó, as incretinas, lembra das incretinas lá? O local é o intestino, o órgão é o pâncreas. O GLP-1 e o GIP são essas secretinas, né? Ou incretinas, mesma coisa. E qual é a função? Estimula a liberação ali do bicarbonato. E essa secretina também, gente, as incretinas, elas induzem o pâncreas a liberar a insulina. Não tá aqui no quadrinho, mas é uma informação importante. E outra coisa que essas incretinas elas fazem, quando a gente está no processo de digestão ali, digerindo, elas têm ação anorética, né? Lembra lá do GLP-1 e o GIP, né? Eles causam anorexia. Então, por isso que é bom a gente estar comendo as 6 refeições, que a gente tem o controle da fome, né? A colecistiquinina também é um outro hormônio que é liberado pelo intestino. A ação é no pâncreas e na vesícula biliar e ela vai estimular a liberação de enzimas e da bile. E a somatostatina, que tinha esse nome feio aqui, ó, enterogastrona, mas ela mudou agora para somatostatina, né? Ela também é produzida aqui pelo intestino. Ela age no estômago, olha só que interessante, né? Ela faz um feedback negativo. E o que ela faz? Ela inibe o peristaltismo estomacal.
tá? Então, ela faz o estômago parar de funcionar, tá? E falando aqui no controle neural, então ele é realizado pelo sistema autonômico, simpático e parasimpático. Aqui vai formar o que a gente chama de controle extrínseco do sistema digestório, e o sistema nervoso entérico, que vai fazer o controle intrínseco dentro, gente, né? Do sistema digestório. Então, só para vocês terem ideia aqui, ó, esses pontilhamentos aqui, ó, são de quê, né? Aqui é inervação parasimpática, ó. Por que é inervação parasimpática? Por causa da emergência aqui, né? Crânio sacral. Então, ela vem aqui do crânio, ó. E ela vai estar atuando aqui no estômago, por exemplo, né? A acetilcolina aqui atuando no estômago, fazendo uma ação excitatória aqui do músculo, né? Do estômago. E o simpático, ó. Então, ele sai da região torácica e lombar da coluna, né? Da medula, ó. Ele vai ter, né, um efeito excitatório sobre os esfíncteres, ele tranca os esfíncteres, né? E inibitório sobre a musculação. Então, vocês lembram lá quando a gente estudou simpático e parasimpático, né? Qual era o sistema predominante quando a gente estava digerindo? O parasimpático. E numa situação de estresse, o simpático. Então, no simpático a gente para tudo, né? É só associar com a nossa vida. Quando a gente está numa situação muito estressante, tem pessoas aí que têm problema de constipação, tá? E isso aqui é o fator extrínseco. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Fator extrínseco. Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui, ó. Tá? Fator extrínseco. E o fator intrínseco, ele é formado aqui, ó, pelos plexos, né? Então, a gente vai ter o sistema nervoso entérico, formando aqui o plexo mioentérico, que é o plexo de Meissner, né? E o plexo submucoso. A gente já vai ver pormenores aí do sistema entérico, muito importante, tá? Então, falando um pouquinho, dando um pouquinho aqui de história para vocês, né? Então, o conceito inicial do sistema nervoso entérico, ele surgiu nos estudos do professor John Newport Langley. Esse cara aqui é super famoso, é um fisiologista, né? Histologista lá de 1925. Vocês não eram nem nascidos, né? Nem eu. E ele foi considerado como uma porção ganglionar da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Tem alguns livros ali, quando fazem a divisão de simpático, parasimpático, do sistema nervoso autônomo e central, o entérico ele não entra, ele entra, né, o autor ele coloca ele como uma parte do parasimpático, mas não é. E atualmente ele é reconhecido como uma divisão própria do sistema nervoso autônomo, ó, juntamente aqui com o sistema simpático e com o sistema parasimpático, tá? Então, onde se pensava a coisa mudou. Qual é a localização desse sistema entérico, gente? É ao longo, ó, de todo o tubo gastrointestinal, né? Então, ao longo do tubo, a gente vai ter esse revestimento aqui com esses plexos, né? Que são essa rede neuronal. Então, ele se estende aqui, ó, do esôfago, então começa lá em cima, ao reto, vai até o final. Além de estar presente no pâncreas e na vesícula biliar. Lembra? Pâncreas e vesícula biliar não faz parte do tubo, mas a gente tem um controle de pâncreas e vesícula biliar através desse sistema. Então, ele é organizado na forma de plexo. O que é um plexo que vocês viram lá na anatomia? É um conjunto de neurônios, né? É uma ilha de neurônios. Então, a gente pode dizer assim, ó, que ao longo do tubo gastrointestinal a gente tem várias ilhazinhas. E essas ilhas aqui, ó, elas têm gânglios de vários tamanhos. Às vezes é um gânglio grande, como esse aqui que eu tô contornando, né? Ó.
tá? E ele vai formar esses plexos. E os dois principais plexos, eles é o plexo de Meissner. Por que é Meissner? Porque foi um cara, né, que tinha o sobrenome Meissner que descobriu isso. E o plexo de Auerbach também, que foi outro cara, outro fisiologista que descobriu. E hoje ele é considerado esse sistema nervoso entérico como o nosso segundo cérebro. A gente já vai, né, o pessoal da psicologia aí fica de olho que isso aqui é quente, né? Coisas para vocês aí. Tá? Então, ó, os plexos do sistema nervoso entérico são os dois, ó, o mioentérico. Mio vem de músculo, então ele está localizado entre as camadas musculares e externa e interna do tubo gastrointestinal. E ele vai controlar o quê? A motilidade gastrointestinal. Lembra daqueles movimentos lá de segmentares de propulsão, né? Então, a acetilcolina, ela controla isso, né? Mas o plexo ali no órgão, especificamente, a acetilcolina, ela vai controlar o funcionamento do intestino, do tubo gastrointestinal como um todo. E aqui, especificamente, no plexo, o plexo mioentérico, ele faz o controle mais localizado. Por isso que, às vezes, uma glândula, da gente, ela se contrai de uma forma mais violenta do que a outra, por exemplo, né? Gerando as famosas cólicas lá, né? E ele forma uma espécie de rede que se conecta às camadas musculares e constitui a porção motora do sistema nervoso entérico. Então, mioentérico, o plexo mioentérico é a porção do sistema nervoso entérico que controla a motilidade. E o outro submucoso, sub é embaixo da mucosa. Então, o que ele vai controlar? Ele vai controlar as secreções, né, e o fluxo sanguíneo no tubo gastrointestinal. Né? Então, para a comida da gente, para os nutrientes eles serem absorvidos, a gente tem que ter um fluxo sanguíneo legal. E quem é que vai controlar a abertura, né, a dilatação ou a constrição de vasos ali? Essa região, o plexo submucoso. Então, ela é uma rede neural, ó, que se conecta às células exócrinas na mucosa e as endócrinas na submucosa, e ele vai caracterizar o sistema sensorial entérico. Isso aqui é super importante, gente. É como se o sistema digestório, ele mandasse mensagens, né? Na realidade, ele é um sistema sensorial grande, porque a gente tem uma superfície de absorção grande. E ao longo dessa superfície de absorção, principalmente lá nos intestinos, né? A gente tem submucoso, tá? Então, esse quadrinho também é super importante, ó, são as camadas e plexos ganglionares aqui, ó. Então, chegando aqui do esôfago, estômago, intestino grosso, né? Qual é o plexo que tá mais ali relacionado, ó? O mioentérico, ó, mil músculos, gente, ó. O plexo mioentérico, ele vem do esôfago até o intestino grosso, até a parte final do reto. Por quê? Porque ele controla movimento, desde o bolo alimentar até o bolo fecal. E o submucoso, onde é que ele vai estar? Ele vai estar na mucosa, ó. Então, principalmente de que região? Do intestino delgado, ó, e do intestino grosso, tá? Então, como ele controla ali as secreções, né? Essa parte aqui do plexo, no famoso plexo de Auerbach aqui, então ele está relacionado ali com essa função. Ó, o que é um plexo, ó? Vocês imaginam que isso aqui é um tubo, ó. Isso aqui é um tubo mesmo, né? Tá mais ou menos assim, ó, circular, ó. Então, a gente tem uma camada circular de músculo, né? E tem uma camada longitudinal. Ó, isso aqui é tudo camada, ó, de células, né? Onde é que o plexo mioentérico ele tá? Ele tá aqui, ó, controlando, olha só, isso aqui é um plexo, ó. Ó, ele tá controlando essas camadas aqui
mioentéricas aqui, né? Perto do músculo. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui, ele está controlando essa musculatura longitudinal. E esse outro aqui, ó, ele está controlando a musculatura ciliar. Então, os movimentos de mistura e os movimentos, né, de distensão aqui do tubo gastrointestinal é controlado pelo mioentérico, ó. Então, qual é a função, ó? Aumenta a contração tônica, aumenta a intensidade de contrações rítmicas quando o alimento está passando por ali. Aumenta a velocidade das contrações, ó. Intensidade é uma coisa, velocidade é outra. Às vezes o bolo alimentar ele está numa velocidade muito grande e a pessoa tem diarreia. E a intensidade é se está contraindo com força ou não. Nós temos as cólicas ali, né? Então, como um todo, ele vai aumentar a velocidade aqui de condução, tá? Então, isso aqui. E o submucoso, ó, se isso aqui é a mucosa, tá? Então, daqui para baixo é a mucosa, ele vai aumentar a atividade secretora. Aqui na mucosa a gente tem bastante células aqui, ó. E essas células, elas vão secretar, né? Substâncias. Então, ele aumenta a atividade secretora e aumenta a absorção intestinal. Então, esse plexo aqui, né? Então, voltando um pouquinho, ó, qual é a função do sistema entérico? Sistema nervoso entérico. Então, ele faz um controle neural da função gastrointestinal, né? Embora essa parte aqui do nosso organismo, né, que é o sistema digestório, ele tenha os neurônios extrínsecos, simpático e parasimpático, como a gente viu anteriormente. Qual é a composição do sistema nervoso entérico? Então, ele é composto por células gliais. Olha, gente, ó, olha só que interessante, né? Por isso que ele é chamado de segundo cérebro. Tudo que nós temos no cérebro, a gente tem aqui no entérico. A gente chama essas células gliais de células da glia entérica. Vocês lembram lá do sistema nervoso central? Tem os oligodendrócitos, né? Tem os astrócitos. Aqui a gente vai ter células muito parecidas com elas, ó. E também por neurônios. E os elementos celulares aqui do sistema nervoso entérico, eles vão controlar a motilidade. Quem é que controla a motilidade? O mioentérico, né? Ó, a secreção e absorção. Quem é que controla a secreção e a absorção? O plexo submucoso, que é o de Auerbach, né? Fluxo sanguíneo e também a regulação de processos inflamatórios aqui, tá? Então, tudo isso aí o sistema nervoso controla. Aqui é uma figurinha de um artigo científico, né? Desculpem, eu deveria ter colocado aqui a fonte, né? Mas só mostrando, ó, que o plexo mioentérico, aqui, ó, mioentérico, ele tá localizado aonde, ó? Debaixo do músculo, ó, né? E o que que ele vai controlar? Movimento. E olha só, nós vamos ter células gliais, neurônios, né? Nós vamos ter aqui também gânglios. Então, tudo como se tem lá no sistema nervoso central. Aqui eu trouxe para vocês uma revisão da Nature. Nature é uma das melhores revistas que existem, né, no mundo. Quais são as características do sistema nervoso entérico que são semelhantes ao sistema nervoso central? Então, olha só, desse ladinho aqui, ó, é a histologia do sistema nervoso central e aqui a histologia dos intestinos, né? Então, aqui, ó, nós pegamos um pedacinho do central. Então, para quem se lembra aqui, essa parte aqui é a parte frontal, né, do córtex. E aqui a gente pegou um pedacinho aqui do intestino aqui, ó. E a gente tá mostrando para vocês, ó, as células gliais, né? Aqui essa célula astroglial, ela funciona como se fosse um astrócito, né? Ó.
Esse aqui é um astrócito mesmo, né? Que é a parte do sistema nervoso central. E aqui, ó, outra coisa também que é interessante, ó, é a barreira. O sistema nervoso central, nós temos a barreira hematoencefálica. Aqui no aparelho digestório, a gente tem a barreira intestinal, ó, o epitélio intestinal, tá? Então, coisas de fora não podem entrar para dentro, ó. A não ser, gente, quando a barreira, ela tá, digamos assim, danificada. Então, por exemplo, aqui, ó, no lado do central, eu tenho um processo, né, de inflamação, ó. Olha assim, ó, os ataques de células T aqui, ó, processo inflamatório aqui. O que que acontece? A barreira hematoencefálica, ela fica destruída. E aqui também, ó, você tem um processo inflamatório, ó, a barreira epitelial, ela também fica destruída. Tá? Então, essas barreiras aqui, elas sofrem, né? A ação do meio, de ataques, né? De inflamação e assim por diante. Então, o que que a Proust está mostrando, ó? Que assim como o sistema nervoso central, ali nossos intestinos têm barreira, assim como no central nós temos as células gliais também, e assim como no sistema nervoso central, essa barreira ela é corrompida num processo de inflamação, tá? Só mostrando para vocês, ó, ainda, né? Por que que o sistema nervoso entérico é considerado segundo cérebro? Pessoal aí da psico, esses dois livros aqui são livros em português maravilhosos, pessoal da nutrição também, né, que está presente aí na turma, indico bastante, né? Ó, então ele exibe um grau de independência do sistema nervoso central no que tange a comando de função. Quando a gente quer digerir lá, bastou o alimento cair no estômago e no tubo gastrointestinal que tu não precisa pedir licença para o sistema nervoso central para digerir. Então, ele é autossuficiente, por isso que ele faz parte do sistema autonômico, né? Outra coisa aí que o pessoal descobriu, ele tem mais neurônios que a espinha dorsal. Ele é constituído por mais de 100 milhões de neurônios diferentes. Por isso que é o nosso segundo cérebro. E outra coisa, ele interage intimamente, ó, com a nossa maior superfície corporal. Lembra que a professora falou que a parte intestinal ali, né? A área de superfície de absorção é enorme? Então, né? Essa área é aproximadamente 20 vezes maior que a superfície da pele. A pele é considerada o maior órgão do nosso corpo. E a área intestinal, tudo amassadinho ali, né? Nas vilosidades e microvilosidades, ela é 20 vezes maior. E essa área aqui, ó, ela detecta e responde a estímulos externos, funcionando como se fosse um verdadeiro órgão sensorial, tá? Às vezes as coisas do ambiente, assim, ó, de incomodação do ambiente, afetam o nosso sistema gastrointestinal. Então, realmente existe, né, tá vendo aqui a tomadinha, gente, ó? Que prende aqui o sistema nervoso central com o sistema entérico. Ó, a complexidade desse sistema, tanto morfologicamente quanto em números, faz com que ele seja considerado o nosso segundo cérebro. Ele apresenta até 100 mil terminações nervosas extrínsecas, que oferece a ele o status de maior órgão sensitivo do corpo. E outra coisa também, nessa região aqui, 70 a 80% das células imunológicas do sistema imune, elas são ativas, tá? Aqui também, ó, continuando aqui, ó, por que que ele é considerado segundo cérebro, ó? Então, a gente tem 65% de todos os neurotransmissores encontrados no sistema nervoso central. Aqui temos alguns exemplos, a histamina, noradrenalina, acetilcolina, GABA, serotonina, glutamato, opioides, encefalinas, substância P. Aqui do outro lado aqui também é retirado de um artigo, né? Mais ainda, substâncias, todas essas substâncias aqui são encontradas no central e são encontradas aqui no sistema. Ó. Então, isso aqui está dentro do tubo gastrointestinal. E essas informações elas estão sendo enviadas para o sistema nervoso.
tá? Então, por isso que existe essa conexão, né? O eixo intestino-cérebro, ó. Então, o eixo intestino-cérebro, ele vai consistir na comunicação bidirecional, quer dizer, né? Do cérebro para baixo e de baixo para cima, entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central. E conectando principalmente centros emocionais e cognitivos do cérebro às funções intestinais periféricas, por meio principalmente das ligações neurais, endócrinas, imúnes e humorais. Então, gente, tudo isso aqui, ó, hoje, pessoal da psico, ó, existe hoje a revolução psicobiótica, tá? Aqui a gente vai encontrar aqui uma biota no sistema digestório, né, principalmente nos intestinos e principalmente no delgado, uma série de bactérias. Essa nossa biota, ela é formada desde quando a gente nasce, lá desde o ventre materno, gente, quando a gente está colocando alguma coisa lá para dentro, né? Do nascimento, toda a nossa constituição, até os dias de hoje, né? Essa nossa biota, ela está sempre sendo renovada e a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Essa revolução psicobiótica aqui, desse livro aqui, do Moods, né? O que ele fala? Ele fala assim, aqui, algumas substâncias que melhoram a função intestinal, melhoram também doenças neuropsiquiátricas. Então, por isso da revolução psicobiótica. Eu já vou mostrar para vocês, ó, tá? O funcionamento do sistema nervoso entérico, ó. Ele promove informações que chegam ao sistema nervoso central. Em paralelo, os receptores também mandam informações para os plexos do sistema nervoso entérico. E existe, né, esse funcionamento de forma associativa, na forma de reflexos também. Então, dependendo da informação, eu tenho aumento da motilidade, das secreções exócrinas e endócrinas, da regulação do fluxo sanguíneo ali no momento da digestão, e situações que ocorrem, né, sem a necessidade da participação de centros corticais aqui do sistema nervoso central. Então, por isso que o sistema nervoso entérico, ele faz parte do sistema nervoso autonômico, né? Não, o cérebro não precisa, digamos assim, ordenar que o processo de gestão ele consiga. Aqui falando um pouquinho, ó, isso aqui também foi tirado da Nature, né? E da parte microbiológica, né? Da parte da Nature. O que esse trabalho ele traz aqui, ó? Ele traz as bactérias aqui, ó. A biota. Então, nós temos bactérias. As bactérias, gente, elas têm uma função muito importante na digestão de substâncias. E também, olha só, na produção de substâncias. Então, só para vocês terem ideia, né? As bactérias da nossa biota, elas produzem o triptofano, né? Então, elas são responsáveis pela produção de triptofano. E o que é o triptofano? É um precursor de serotonina. 90% da serotonina que nós produzimos no nosso organismo é produzida no sistema digestório lá, tá? Então, esse triptofano, às vezes, daí como é que isso aqui melhora ali a depressão? Esse triptofano é lançado na corrente sanguínea e quando ele é levado para o sistema nervoso central, daí o que vai acontecer? Ele vai ser transformado em serotonina lá. Vocês estão vendo aqui o sistema límbico? O pessoal da psicologia, preste atenção, ó, tá? O que é o sistema límbico? É o sistema relacionado com as nossas emoções, né? Então, amígdala, hipocampo, bulbo olfatório, isso tudo aqui, ó, essas estruturas aqui, ó, elas controlam as nossas emoções. E vamos pensar, gente, dependendo da emoção que eu tenho, eu vou ter um revertério lá nos intestinos aqui, tá? Então, existe realmente essa comunicação entre cérebro e intestino. Ó, aqui só mostrando, ó, as bactérias boas, ó,
elas produzem, ó, GABA, precursores do GABA. O que é o GABA? GABA é o ácido gama-aminobutírico. O que ele faz no cérebro? Ele acalma o nosso cérebro, né? Ele promove inibição. Então, a microbiota produz essas substâncias precursoras que caem na corrente sanguínea que vão chegar no cérebro para ser transformada em neurotransmissor, né? E quando ocorre disbiose, ocorre um desequilíbrio entre, né, essas bactérias aqui boas e as bactérias ruins da nossa biota lá, e daí a gente tem problemas relacionados também ao sistema nervoso central. Ó, então, ó, é uma disbiose microbial, né? O que ela vai fazer? Ela vai corromper, ela vai produzir aqui essas disbioses, ela também produz aqui ácidos, não ácidos, produtos do estresse oxidativo, né? E esses produtos do estresse oxidativo estão relacionados também ao processo inflamatório. Ó, então, a microbiota intestinal, ó, ela tem sido descrita como capaz de influenciar nossas complexas relações, estando envolvida na manutenção da barreira intestinal e expressão de neurotransmissores, por exemplo, né? E seus receptores e a modulação da atividade cerebral e do comportamento. Então, ela tem essa importância. E quando ocorre a disbiose, né? Então, aqui nesse caso do lado aqui, ó, eu tenho uma disbiose. Essa disbiose, ela pode ser produzida através do quê? Do estresse. Então, eu vou ter alteração do comportamento, cognição e emoção, e a alteração do funcionamento do intestino. Aqui no caso aqui do lado, o corpo saudável, ó. Então, eu tenho funcionamento do sistema nervoso, bem, né? E os níveis normais de células inflamatórias, mediadores, e uma microbiota saudável, tá? Então, tanto as emoções periféricas, aliás, as alterações periféricas da biota, elas vão refletir no funcionamento, né, de algumas funções lá do nervoso central. Então, o que é a disbiose? Ó? É um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal. Então, de um lado aqui, ó, gente, ó, nós temos as patogênicas, as bactérias, as bad bactérias, né? E aqui as good bactérias, as boas bactérias. Então, olha só onde é que a balancinha ela tá tendendo, para o lado das bad, né? Então, eu tenho mais bactérias ruins do que bactérias boas, tá? Então, olha só. Então, vamos lá, o que é desbiose? Ó? Aí daí ocorre a famosa desbiose. Então, é um desequilíbrio da função, né, intestinal, ali, né, que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas ali, ó. Então, esse desequilíbrio ele é causado pela diminuição do número de bactérias boas do intestino e aumento das bactérias capazes de causar doenças patogênicas, tá? E é muito comum aqui, ó, quando a gente tá com disbiose, a gente usar um probiótico e um prebiótico. Qual é a diferença dessas coisas, né? Prebiótico a gente coloca para dentro bactérias, né? Existe isso no mercado, nas farmácias, são aqueles medicamentos que recompõem a flora intestinal, que na realidade o que são? São bactérias, né? Que elas estão na forma inativa, a partir do momento que a gente coloca aquela substância na água e engole, essas bactérias elas vão para dentro, né? Para regular a nossa flora intestinal. Então, geralmente a gente usa muito isso em casos de diarreias crônicas, para regular mesmo a flora, né, intestinal. E eu também
tenho isso através das fibras, né? Os probióticos são fibras. E quanto mais fibras eu como para alimentação, o que a fibra faz lá no nosso organismo? Ela promove o aumento dessas good bactérias lá, né? Então, tá? Então, isso é super importante. Aqui, o que vai causar uma desbiose? São os inibidores, quando eu tomo medicação. Que medicação, professora? Os inibidores da bombinha de prótons. Quem são esses inibidores? O que é essa bombinha de prótons? Essa bombinha de prótons, elas estão localizadas lá nas células parietais, elas são responsáveis, a bomba de prótons, na realidade, ela é uma enzima que é responsável pela produção do ácido clorídrico, ela fornece o hidrogênio, que se complexa com o Cl, formando o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, quando eu tenho refluxo, quando eu tenho úlcera, então eu uso muito lá os inibidores da bomba, por exemplo, né, o omeprazol, o lansoprazol. Esses medicamentos são inibidores da bomba. E eles são causadores de desbiose, não é? Não presta a gente ficar, gente, num estado de aclirometria, quer dizer, com um estômago muito básico, porque a acidez do estômago, ela também um mecanismo de defesa do nosso organismo, tá? Os anti-inflamatórios, os não esteroidais, por exemplo, né? Eles causam desbiose. Por quê, professora? Porque eles causam aumento, né? Da corrosão do estômago. Os anticoncepcionais, os antibióticos. Por que antibiótico causa desbiose? É o que mais causa. Porque ele mata, né? Um antibiótico de amplo espectro de ação, ele vai matar as bactérias boas e as bactérias ruins também, né? Não só as ruins, mata as boas também. O estilo de vida, então, a pessoa que é muito estressada, muito sedentária, uma pessoa que faz uso de drogas, né, recreativas, que usa esses disruptores endócrinos, né? O que é um disruptor endócrino? É alguma substância que muda a formação de determinados hormônios, né? A higiene bucal ineficiente, então a gente começa a produzir bactérias que migram lá para o estômago e são bactérias ruins, né? E a dificuldade do sono, por incrível que pareça, né? A gente tem uma relação. E outra coisa relacionada à nutrição, então excesso de açúcar, a falta de fibra na dieta, né? Lembra lá que a professora acabou de falar, os probióticos, eles são bons. O que é um probiótico? São as fibras, porque eles aumentam a proliferação dessas bactérias boas. Deficiências nutricionais, o alcoolismo, né? Os aditivos químicos dos alimentos, a gente come tudo muito colorido hoje em dia, né? Esses salgadinhos aí, meu Deus, né? E os agrotóxicos e assim por diante. Então, isso tudo é causador de desbiose. Então, quais são os sintomas da desbiose? Diarreia ou constipação, as eructações, uma pessoa desbiótica, ela rota demais, o arroto, né? Ela forma muito gás carbônico, então ela faz a eructação. Dor abdominal, são pessoas que têm, né? A barriga está sempre dolorida. Pessoas que têm ansiedade crônica, pessoas que têm halitose, que é né? Tá aqui. O gosto ruim na boca, não tem um paladar muito legal. Halitose, náusea, depressão, flatulência. Essas bactérias, as bad bactérias, elas formam muito metano. Então, a gente não tem um processo de digestão muito legal, né? A distensão abdominal, a língua esbranquiçada. Aqui, na língua, ela forma uma crosta grossa chamada saburra. Nós, lá da medicina tradicional chinesa, a gente fala muito sobre isso, né? E isso tudo vai comprometer aí relacionados ao sistema nervoso central. Existem hoje vários trabalhos que trabalham, né, que mostram essa comunicação cérebro-intestino,
e relacionando a doenças neurodegenerativas como fosse o Alzheimer, ó, tá? Então, vamos lá, ó, gente, ó, desse lado aqui, ó, a neuroinflamação, ela vai reduzir um fator trófico, que a gente chama de BDNF, né? Eu tenho redução dos receptores de glutamato, e quando acontece isso aqui, ó, a pessoa ela tem problemas, ó, impairment significa problemas cognitivos, a memória ela fica fraca, ela pode desenvolver depressão e ansiedade, e ela tem grande formação de proteínas beta-amiloides, que é esse AB42 aqui, ó, tá? Essa proteína beta-amiloide, o peptídeo beta-amiloide, é o que aparece no cérebro das pessoas com Alzheimer, é um marcador biológico, né? E aqui, ó, se a pessoa ela tem uma biota boa, então ela vai ter uma melhora cognitiva e redução de placas amiloides, né? E ela vai ter uma regulação do pH digestivo, isso aqui evita inflamação e aumenta BDNF. Quanto mais BDNF eu tenho, mais neurogênio eu tenho no sistema nervoso central. Então, menos perda, né? O que é a doença neurodegenerativa? É a morte de neurônio. E aqui a gente tem um favorecimento. Então, são trabalhos mostrando que pessoas, né, com Alzheimer, elas têm desbiose. Então, relacionando a desbiose. Aqui, com relação ao Parkinson, olha só que interessante, né? A pessoa que tem Parkinson, ela tem dor, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem mudanças comportamentais, né? E isso tudo está muito relacionado hoje em dia à desbiose. E o indivíduo normal, ó, ele tem aumento dos distúrbios gastrointestinais, né? Diminuição da motilidade. Se eu diminuo a motilidade, eu tenho constipação e tenho dor também. E o que acontece com a microbiota saudável, né? Então, a gente tem uma melhora disso tudo. A depressão, hoje se fala muito nisso, gente, eu bato muito nessa tecla. Vocês podem perguntar, vocês façam uma enquete. A grande maioria das pessoas que tem depressão, ansiedade, tem intestino, principalmente depressão, tem constipação, tá? Então, tem essa relação, assim, bem prevalente. E por que tem constipação? Porque tem desbiose, né? E o que hoje o pessoal tá fazendo, né? É uma nova linha aí dos psiquiatras, por isso que tem essa revolução, né, psicobiótica, que nós comentamos ali nos livros, nos slides anteriores. Hoje é o disso, ó, com probiótico. Então, o que é um probiótico? Um lactobacilo, né, ó, como por exemplo aqui o Probian, né? A gente faz o uso disso aqui quando tá lá com diarreia, quando a gente acaba lá, tomou um monte de antibiótico e matou as bactérias lá do sistema gastrointestinal. Então, hoje, um médico que é bom, um psiquiatra que é bom, olha, isso aqui é de 2020, gente, é bem recente, né? Ele já sabe que existe essa comunicação entre cérebro e intestino, e ele provavelmente ele vai prescrever para o paciente depressivo, né? Lactobacilos, junto lá com a fluoxetina, a medicação. Então, melhorando aqui o intestino, também melhora as funções cerebrais. Ok? Tá? E aqui, ó, o papel do sistema autonômico, ele vai atuar como um gerenciador do sistema nervoso entérico, tá? De forma distante, por isso que é extrínseco, né? Então, o sistema parasimpático é responsável pela peristalse, estimulação de glândula, e o simpático, ele atua de forma mais antagônica ao parasimpático, ele diminui tudo. Então, o parasimpático aumenta a peristalse, o simpático aqui vai reduzir. Lembra lá, né? Quando a gente estudou simpático e parasimpático, ó. O que o simpático faz, ó? Inibe a atividade do estômago, do pâncreas, ó, estimula a liberação de glicose pelo fígado, aquela coisa toda. E o parasimpático estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar,
estimula a salivação, aqui o simpático diminui. Então, eles têm funções